Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês pelo vídeo anterior, pelos comentários, pelos feedbacks que vocês deram. Aquele foi basicamente o primeiro vídeo que eu gravei na minha vida, então assim, eu fiquei bastante feliz com os comentários, eu vi que eu pude ajudar algumas pessoas, então isso foi bastante gratificante para mim. E se por acaso você não assistiu, lá eu falo um pouco sobre por que grandes empresas de tecnologia, elas utilizam de resolução de problemas nos seus processos seletivos. E eu também resolvi um problema que foi de uma seletiva do Google para engenharia de software. Então dá uma conferida lá. Vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar desse vídeo. Então hoje eu vou trazer para vocês a solução de um novo problema, que é o subarray with given sum, que é esse problema que vocês estão vendo. Esse problema já foi utilizado em processos seletivos de grandes empresas. Se a gente descer um pouco aqui a página, a gente consegue ver algumas. Amazon, Facebook, Google, Visa. Inclusive, eu já fiz esse problema em um processo seletivo que eu participei. Então, bora lá? Bom, esse problema é bem simples de entender. Então, ele vai dar pra gente um array A de tamanho n, e ele fala que esse array contém apenas inteiros não negativos. O que ele fala pra gente achar nesse array? Ele fala pra gente encontrar um subarray contínuo onde a soma dos elementos é igual a um valor S, que esse valor S ele também vai nos fornecer. Então, para ficar mais claro, eu desenhei aqui o primeiro exemplo de teste que ele nos dá. Ele dá uma array de 5 posições com esses valores, 1, 2, 3, 7, 5, e ele dá uma S igual a 12, ou seja, a soma que ele quer que a gente encontra é 12. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar nesse array e ver se ele tem um subarray contínuo onde a soma dos elementos é igual a 12. Nesse caso, a resposta é essa daqui. Ou seja, esse subarray aqui, se a gente somar 2 mais 3 mais 7, a gente tem 12. Então a gente consegue encontrar uma resposta que ele quer nesse problema. E o que a gente retorna como resposta? A gente retorna o índice do primeiro elemento e o índice do último elemento. O índice do primeiro elemento aqui é 1 e o índice do último elemento é 3. Só que a única coisa que ele pede é para a gente indexar isso em 1. Em vez de ser array ser indexado em 0, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, ele pede para indexar em 1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta, ao invés de ser 1, 3, ela é 2 e 4. Então essa seria a resposta. Bom, e se ele der pra gente a soma igual a 9 nesse mesmo array, a gente consegue encontrar alguma coisa? Bom, a gente poderia, por exemplo, tentar somar aqui o 2 mais o 7, que dão 9. Mas isso não seria um array contínuo, porque o 2 está aqui, a gente teria um intervalo, que a gente não somaria, e depois a gente teria o 7. Então, essa não é uma resposta válida. Então, a gente, olhando para esse array, a gente consegue ver que nenhum array contínuo a gente vai conseguir somar 9. Então, nesse caso, como resposta, a gente retorna menos 1. E mais um exemplo para vocês. Se a soma fosse 3, a gente teria duas possíveis soluções. Bom, a primeira possível solução seria esse subarray aqui, de dois elementos, onde 1 mais 2 dá 3. E a segunda solução seria esse subarray de apenas um elemento, onde a soma dos elementos, no caso, também seriam 3. E aí, nesse caso, qual que a gente retorna? Bom, o problema, ele não especifica para a gente se a gente tem que retornar, por exemplo, o primeiro subarray ou o último subarray. Então, nesse caso, a gente pode retornar qualquer um que não faz diferença. Então, caso a gente queira retornar esse primeiro subarray, onde o início é aqui e o final é aqui, a nossa resposta seria 1 e 2. Por que 1 e 2? Porque o índice do primeiro elemento do subarray é 1, lembrando que está indexado em 1 e não em 0, como está desenhado aqui, e o índice do último elemento desse subarray é 2. Então, seria 1 e 2. E caso a gente queira retornar esse daqui como resposta, esse subarray de um elemento só, o início estaria na posição 3 e o final também na posição 3, certo? Já que ele é indexado em 1. Então, qualquer uma das duas respostas estão corretas. Aí vai depender de como a gente implementar o nosso código, se ele vai retornar uma ou outra. Tá, mas como que a gente resolve esse problema? Bom, ele tem diversas soluções, pelo menos umas 3 soluções que eu consigo pensar. E imagina que você está no processo seletivo e você não conseguiu pensar em nada muito bom no momento. O entrevistador está lá olhando para você e ele te perguntou aí, como que você resolve esse problema? Você não conseguiu pensar em nada. Então, antes, falar alguma solução que seja meio óbvia, talvez, e mesmo que ela não seja tão boa, para você conseguir tempo, para você ir pensando em paralelo, enquanto você vai falando, você vai pensando, do que você simplesmente ficar calado. Você vai ficar lá 5 minutos sem falar nada com o entrevistador, tentando pensar em alguma coisa. E isso é muito pior, certo? Porque 5 minutos você calado, ele não consegue tirar nenhuma conclusão sobre você. Então você pega a solução mesmo que seja mais simples, ela não seja muito eficiente e já começa a falar, ó, tem essa solução, eu sei que ela não é tão boa, porque ela vai testar todos os elementos, mas e nesse meio tempo você vai pensar em outras coisas, entendeu? Então isso é a dica que eu dou para vocês. Tá, mas qual seria essa solução mais trivial?
Bom, a gente pode fazer é testar todas as possibilidades. Ou seja, a gente vai testar todos os subarrays. Para cada um desses subarrays, a gente vai somar tudo e ver se a soma dá 12. É simplesmente isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a gente vai pegar esse subarray aqui, ó, que começa do 1 até o 7, por exemplo. A gente vai somar todos esses elementos. 1 mais 2 mais 3 mais 7. Isso dá 12? Não, dá 13. Então a gente vai descartar esse subarray. E depois a gente vai pegar um outro subarray, por exemplo, esse daqui. 3 mais 7 mais 5. Dá 12? Não. Então a gente vai descartar. E a gente vai pegar esse daqui. 2 mais 3. Dá 12? Não. A gente vai descartar. Ou seja, a gente vai pegar todos até que em algum momento a gente vai conseguir pegar o subarray que é da resposta, que é 2 mais 3 mais 7, e a gente vai chegar numa resposta. Ou caso a gente esteja procurando por uma soma que não exista nenhum subarray, a gente vai testar todos, vai ver que não existe nenhum, e a gente vai lá e retorna menos um. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou variar entre todos os possíveis inícios e todos os possíveis fins e vou percorrer do início até o fim e ver se a soma dá o valor que a gente precisa. Então meu início vai ser azul, certo? Então o primeiro início possível vai ser aqui e o primeiro fim possível vai ser aqui também. Eu vou percorrer entre o início e o fim, ou seja, é só o valor 1. 1 é 12? Não. Então já vi que essa subarray não é a nossa resposta. Então, qual que vai ser o próximo fim? O próximo fim vai ser aqui. Então, eu vou percorrer entre essa posição 0 e a posição 1, somando os elementos. 1 mais 2 dá 12? Não. Então, não é minha resposta. Vou fazer mais uma vez. Vou pegar meu fim, vou mover para a direita. Vou percorrer entre o início e o fim. 1 mais 2 mais 3 é 12? Não. Então, não é minha resposta. E vou fazendo isso até o meu ponteiro aqui do final chegar no fim do vetor. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 7 é 12? Não. Venho para cá, 1 mais 2 mais 3 mais 7 mais 5 é 12? Não. Então, eu já percebi que se eu começar daqui, eu não vou encontrar nenhum subarray que seja a minha resposta. Então, eu vou pegar meu início e vou mover para cá agora. E agora eu vou pegar o meu fim e vou começar aqui também. Porque não faz sentido o fim ser antes do início. Então, 2 é igual a 12? Não. Então, eu pego, movo meu fim. 2 mais 3 é igual a 12? Também não. Vou mover meu fim. 2 mais 3 mais 7 é igual a 12? Sim. Então, eu consegui achar uma resposta. Quando eu acho uma resposta, o que eu mostro como resultado? O index do meu início e o index do meu fim, só que indexado em 1. Então, ao invés de mostrar 1 e 3, eu vou lá e mostro como resposta 2 e 4. E vou fazendo isso até o fim. Até uma hora que meu início vai chegar aqui na última posição e meu fim também vai chegar aqui na última posição. E se eu encontrei uma resposta bem, se eu não encontrei, eu retorno menos 1. Então esse daqui é o código da primeira solução, a qual a gente acabou de verificar aqui a lógica. Então o que eu faço? Eu tenho um for, que eu vou de 0 até o tamanho do meu vetor, que representa meu início, ou seja, a setinha azul. Tem um outro for, que eu vou de i até o tamanho do vetor, que representa o meu final, setinha vermelha. Por que eu vou de i? Porque o final tem que ser sempre, pelo menos, igual ao início. Né? O final nunca pode ser antes do início. Então por isso que eu não começo de 0 aqui, por exemplo, eu começo de i. E dado esses dois fors, ou seja, eu estou variando todos os meus possíveis inícios, todos os possíveis fins, o que eu faço? Eu vou somar todos os valores entre o início e o fim. Como que eu faço isso? Eu tenho uma variável soma, que eu inicializo ela com 0, e eu faço um outro for, um terceiro for, percorrendo do meu início até o meu fim, valor a valor, e para cada um desses valores eu simplesmente adiciono nessa minha variável soma. Então, se meu início for 2, o meu fim for aqui no 7, eu vou pegar esse valor, colocar na variável soma, vou pegar esse valor na variável soma, esse valor na variável soma. Depois que eu percorrer tudo, o que eu verifico? Essa minha variável soma, onde eu acabei de somar todos os valores entre o início e o fim, ela é igual o valor esperado do LS? Se sim, eu simplesmente printo os dois índices. Quais são os índices? I mais 1, J mais 1. Por que mais 1? Porque o problema pede para a gente indexar em 1 e não em 0, como normalmente os vetores são indexados. E eu retorno true para simplesmente encerrar o código. E se por algum motivo eu percorrer todo esse for, e não encontrar nenhum par de início e fim, a qual a minha soma é o valor S esperado, eu simplesmente printo menos 1 e retorno falso, e assim encerro a execução do meu código, dizendo que eu não encontrei nenhum valor, nenhum subarray cuja soma é S. Então tá, mas qual que é a complexidade de tempo dessa minha primeira solução? Então a gente vai conseguir analisar isso agora. Bom, eu tenho o primeiro for, que percorre meu vetor inteiro. Então eu tenho n aqui, onde n é o tamanho do meu vetor. Eu tenho um segundo for, que percorre basicamente meu vetor inteiro também. Por que basicamente? Bom, porque o início dele vai variando, certo? Mas a gente pode considerar que ele percorre, no pior caso, o vetor inteiro. E eu tenho um terceiro for aqui dentro, que percorre do meu início até o fim, onde a gente pode considerar também que ele percorre o vetor inteiro.
a gente sabe que várias vezes ele não vai percorrer o vetor inteiro, porque o i e o j, ou seja, o início e o fim, eles podem estar próximos, mas quando a entrada, o tamanho do meu vetor tende a um valor muito alto, a gente pode considerar que isso aqui também é n. Então, qual que é a minha complexidade final? Eu tenho n vezes n, ou seja, a minha complexidade seria n ao cubo. Não é uma complexidade muito boa. Com certeza a gente consegue resolver isso aqui melhor. É o que a gente vai fazer agora. A segunda solução ela é um pouco parecida com a primeira, só que ela se desenvolve de uma maneira mais esperta. Porque na primeira a gente fixava, por exemplo, um início, fixava um final e só depois percorria todo o array do início até o fim, somando e checava se a soma era igual ao valor esperado. Agora a gente vai fazer ela um pouco diferente. A gente vai continuar fixando um início. Então vamos fixar esse início daqui na posição 0 do array. E enquanto a gente vai fixando os finais, a gente já vai somando o valor. Então eu vou criar uma variável aqui, é soma atual. E ela vai começar com 0. Então eu fixei o início nessa posição 0 e vou fixar o fim na mesma posição do início, certo? Assim que eu fixei o fim, eu vou lá, vou atualizar minha soma com o valor do fim. Então eu vou pegar, vou somar essa posição aqui, que é 1, e vou adicionar na minha soma. Vou checar. Esse valor é igual a 12? Não. Então eu vou continuar. Vou pegar meu fim, vou mover para cá, vou somar esse valor aqui, ou seja, 1 mais 2, agora é 3. 3 é igual a 12? Ainda não. Então eu vou continuar. Vou mover meu fim, vou somar 3 mais 3 é 12? Não. É 6. Vou continuar. Vou pegar meu fim, vou mover para a direita. 6 mais 7 é 12? Não. Dá 13. Vou continuar. Vou mover meu fim para a direita. Vou somar 13 mais 5 dá 18. É 12? Não. Ou seja, se eu setar o meu início nessa posição, eu não consigo um subarray cuja soma é 12. Então, o que eu faço? Eu vou pegar minha variável soma atual, vou setá-la para 0 de novo. Vou pegar o meu início, que começou aqui no valor 1, na posição 0. Vou mover ele para a segunda posição. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Coloco o meu fim na posição do início. Atualizo a minha variável. Agora ela vale 2. Pego o meu fim. Movo para a direita. Uma posição. Somo o valor dele. 2 mais 3, 5. 5 é igual a 12, não. Pego o meu fim. Movo uma posição. Atualizo o valor. 7 mais 5, 12. 12 é igual a 12? Sim. Ou seja, eu encontrei uma resposta. Quando eu encontro uma resposta, o início já é conhecido, que vai ser essa setinha. O fim já é conhecido. Então é só printar as posições. Então a minha resposta seria 2 e 4. São os índices desse vetor indexado em 1. Então aqui é o código da minha segunda solução. Então é basicamente o que eu demonstrei aqui ao lado. Eu tenho a minha variável soma atual. Eu percorro da posição 0 até o tamanho do array, ou seja, esse daqui seria meu início. Eu vou setando um início de 1 a 1. 0 é a minha variável soma atual, que é essa variável aqui. E para cada fim, começando do início, ou seja, j igual a 1, eu vou até o final, só que enquanto eu vou percorrendo, eu já vou somando. V na posição j, ou seja, V na posição fim. Somo, vejo se essa variável é igual ao valor esperado. Se for, eu printo i mais 1, j mais 1, porque o vetor é indexado em 1. Se não for, eu simplesmente volto aqui, meu j vai ser incrementado, somo mais uma posição, vou fazendo isso até o final. Se eu chegar na última posição do meu array e essa soma ainda não for S, eu simplesmente volto aqui, pego meu início, ando uma posição, ou seja, fixo meu início numa posição após a que ela estava no momento, zero a minha soma e faço exatamente a mesma coisa. Se eu percorrer todos os possíveis inícios, com todos os possíveis fins, e não encontrar uma soma que dê S, eu simplesmente retorno menos 1. E qual seria a complexidade de tempo dessa solução? Bom, aqui eu tenho um for no tamanho do vetor, então aqui teria n, onde n é o tamanho do meu vetor. Aqui eu não tenho nada, constante. Aqui eu tenho um outro for, que começa da posição i e vai até o tamanho do vetor. Então eu posso considerar que isso aqui também é n. E aqui eu tenho só operações constantes. Uma soma, uma checagem, um retorno. Então só tenho que me preocupar com esses dois fors. Então a complexidade final seria O de n ao quadrado. Ou seja, bem melhor que a solução anterior, que era um O de n ao cubo. Mas ainda assim dá para fazer melhor. A gente consegue uma solução linear para esse problema, que é o que a gente vai ver agora. Bom, essa terceira e última solução que a gente vai discutir é uma solução, é uma técnica, na verdade, que pode ser chamada de two pointers ou sliding window, que seria dois ponteiros ou janela deslizante. É uma técnica bastante conhecida e bastante útil para vários tipos de problemas que envolvem array, onde você precisa fazer alguma coisa em array contínuo,
Então, que envolve exatamente o que a gente está discutindo aqui agora. Então, eu vou mostrar para vocês essa técnica e vou mostrar como que a gente resolve esse problema utilizando dessa técnica. Bom, a ideia dessa solução é a gente continuar usando dois ponteiros, um para o início e um para o final, só que a grande sacada é que a gente consegue, de alguma forma, andar com esses dois ponteiros ao mesmo tempo. Então, a gente não precisa, por exemplo, fixar o início, depois fixar um fim e depois percorrer entre o início e fim. Ou a segunda solução, que era fixar o início, e enquanto a gente ia fixando o final, a gente já ia somando e ver se a soma atual era igual à resposta. Nesse problema, a gente não vai fixar nada. A gente vai colocar os dois ponteiros numa posição e a gente vai andando com os dois juntos, basicamente, dependendo de como a nossa soma atual se encontra. Se ela está maior que a soma necessária ou se ela está menor que a soma necessária, a gente anda com um ou a gente anda com outro ponteiro. Então, vou mostrar isso para vocês agora. Eu desenhei um exemplo um pouco maior agora para conseguir mostrar a técnica. Então, a gente vai ter dois ponteiros, um ponteiro azul de início, um ponteiro vermelho de fim, e a gente vai ter a soma atual, que vai ser aquela variável que a gente vai inicializar com zero, e eu quero achar o valor 13 nesse array. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ponteiro do fim, que está apontando para esse valor 4, vou somar 4 na minha resposta. Somei 4 na resposta. Era 0, agora é 4. Vou verificar. O 4 já passou o 13? Não. Então, eu posso continuar andando com esse ponteiro e continuar somando nas minhas respostas. Então, 2 mais 4, 6. Passou o valor 13? Ainda não passou. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou andar com o meu ponteiro e vou fazer a mesma checagem. 3 mais 6, 9. Passou o meu valor? Não. Ando com ponteiro. 7 mais 9, 16. Nesse caso aqui, a gente passou do valor. Então, não adianta eu continuar andando com esse ponteiro do final, sendo que se nesse momento eu já passei do valor e eu sei que esse array inteiro só tem valores não negativos, qualquer valor positivo ou zero que eu somar aqui, ele nunca vai diminuir. Ele vai sempre aumentar. Então, não tem motivo de eu continuar andando com esse ponteiro agora, porque eu tenho certeza que eu não vou achar a resposta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse ponteiro de início e começar a andar com ele. E o que significa andar com esse ponteiro? Significa que eu vou começar a subtrair o valor atual da minha soma. Ou seja, ao invés da minha soma atual ser 4, 2, 3, 7, que dá 16, eu vou começar a diminuir esse valor e andar com esse ponteiro. Então vamos ver como fica. Bom, 16 é maior que 13. Então eu vou pegar esse ponteiro, vou mover ele para essa posição e vou subtrair o valor 4. Então agora, ao invés de ter 16, eu tenho 12. E eu vou checar. 12 ainda é maior que o valor que eu quero? Não, não é. 12 é menor. Então não tem por que eu andar com esse ponteiro de início para frente, porque eu sempre vou tornar esse valor menor. Então eu volto a andar com o meu ponteiro fim. E faço a mesma coisa que a gente estava fazendo. Vou pegar meu ponteiro, vou movimentar ele uma posição e vou somar. 2 mais 12, 14. 14 passou de novo a soma. Então o que eu faço? Volto a andar com o ponteiro de início. Ando com o ponteiro de início e subtraio o valor que eu tinha. Agora eu vou ter 12. 12 voltou a ser menor que 13. Faço a mesma coisa, pego o ponteiro de final, ando com ele uma posição e somo o valor. 14 mais 12, 16. Passei novamente o valor que eu queria. Pego o meu ponteiro de início, movo ele uma posição e subtraio o valor dele. 16 menos 3, 13. Ou seja, nesse momento eu consegui achar uma resposta. E qual que é esse subarray? Bom, meu ponteiro início está aqui, meu ponteiro final está aqui, então é só eu circular que eu tenho meu subarray da resposta. Então, por que essa técnica chama dois ponteiros ou janela deslizante? Bom, porque basicamente, né, a gente tem dois ponteiros, onde o verde é o fim e o laranja aqui é o início, e eles vão se deslizando. Por quê? O fim vai andando para frente, enquanto a soma não passa do valor. Na hora que ela passa, o início começa a andar, até que a soma seja menor que o valor. Aí, quando ela for menor, o fim começa a andar novamente, o início começa a andar. Então, eles vão deslizando, só mudando o tamanho aqui entre o fim e o início. Até que em um determinado momento eu consigo achar uma solução, ou o ponteiro do fim acabe, ou seja, eu percorri todo o array e não achei uma resposta, ou o ponteiro do início também acabe. Ou seja, eu não tenho uma resposta. Essa é a implementação da terceira solução. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado na forma que a gente implementa, porque senão a gente corre o risco do ponteiro inicial passar o ponteiro final, ou o ponteiro final passar o tamanho do vetor e a gente acessar um valor de memória que não nos pertence, ou seja, acessar uma posição a mais do vetor. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Na hora de printar o valor também, o início e o fim. Dependendo de como você implementa, você vai ter que dar um mais um no início, ou mais um no fim, ou só no início, ou só no fim. Isso depende de como você implementa. Eu tentei fazer uma solução simples, que fosse de fácil entendimento, e eu vou mostrar ela agora.
Então eu tenho a minha variável soma atual, que eu inicializei em 0, meu início também 0 e meu fim também 0. O meu fim é a própria variável do meu for, onde eu percorro até o final. Então, o que eu faço? Eu somo a posição do meu final na minha soma atual. Então, peguei o ponteiro do final que estava aqui no 0, somei aqui, que foi esse 4, e eu faço uma checagem. Enquanto a soma atual for maior que o valor e meu início for menor que o fim, eu vou decrementando o valor do início. Mas, a princípio, isso aqui vai dar falso. Porque na primeira passagem, esse valor aqui vai ser 4, e 4 não é maior que o fim. Então, ele vai pular essa parte, vai chegar nessa parte aqui e vai checar. 4 é igual a 13? Também não, então não faz nada. Volta para cá, incrementa meu fim e soma meu fim na minha variável. Então, no caso, seria 4 mais 2, daria 6. E faço a mesma coisa. Passou já? Não passou. Chegou no resultado? Não chegou. Incrementa meu fim. Passou? Não passou. Chegou no resultado? Não chegou. Incrementa meu fim. Até que em algum momento eu vou passar da soma, que vai ser nesse caso aqui, né? Onde dá 16. O que eu vou fazer? A soma 16 é maior que 13, sim. Meu início ainda é menor que o meu fim, sim. Porque meu início continua em 0. E meu fim é um valor maior que 0. Eu vou simplesmente decrementar a posição inicial. Então, em vez de 16, eu vou decrementar esse valor 4 e eu vou ter 12. E vou andar com o meu início uma posição para frente. Cheguei na solução? Não, volto aqui. Quando eu volto aqui, sempre que eu volto, isso quer dizer que a minha soma é menor que o valor. Porque enquanto ela é maior, ele continua nesse loop aqui. Ó. Enquanto a soma for maior que o valor, eu subtraio, ando com o início. Continua maior? Subtraio, ando com o início. Até algum momento que ela vai ser menor novamente, eu checo se é a minha resposta, se não for, eu começo a incrementar meu fim. E vou fazendo isso até eu achar uma solução, e eu printo início mais um, fim mais um, porque o problema pede a indexação em 1. Ou, caso eu não ache resposta, eu percorro todo esse for, eu printo menos 1 como resposta. E qual que é a complexidade de tempo dessa solução? Bom, aqui eu tenho um for, claramente de 0 até o tamanho máximo do meu vetor. Então, aqui eu tenho n. Isso é constante. Isso é constante, constante, constante. Só aqui que a gente tem uma repetição, um while. Só que se a gente parar para pensar, o que acontece? Isso daqui a gente poderia dizer, erroneamente, que é n também. Fazendo esse código ser n ao quadrado, né? Já que eu tenho um for aqui, aqui eu também tenho mais um enquanto, que eu não sei até quando ele vai. Então eu poderia dizer que é n ao quadrado, mas não é. Por que que não é? Bom, o meu fim, ele sempre vai para frente, certo? O meu início também sempre vai para frente. Ele nunca volta, eu nunca inicializo ele novamente. A única vez que eu inicializo ele é aqui, ó, com 0. Então, o meu fim sempre vai da esquerda para a direita. O meu início também sempre vai da esquerda para a direita. Ou seja, a maior quantidade de passos, vamos dizer assim, que o meu código vai dar é 2 vezes o tamanho, ou seja, 2 vezes n. Porque o fim pode ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o início também pode ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada iteração, pelo menos um desses dois ponteiros são movidos. Então a complexidade seria 2n, que a gente pode dizer que é O de n, ou seja, linear. Então é isso, pessoal. A gente pegou um problema, resolveu ele de 3 formas diferentes, com complexidades n ao cubo, n ao quadrado e linear. Então dá para perceber que é muito importante a gente tentar achar uma solução boa para um problema enquanto a gente estiver participando de alguma entrevista. Se a gente não conseguir chegar na melhor solução, tudo bem. Não fica quieto, tente a solução que você conseguir. Enquanto você está pensando numa solução, codificando, conversando com o entrevistador, algumas coisas vão aparecendo, ele vai te dar algumas dicas e você vai conseguir chegar a alguma solução melhor. Mas a dica que eu dou é não fique quieto durante a entrevista. Sempre fale o que você está pensando, fale o que você está fazendo, que se você ou você vai chegar na melhor solução, ou caso não chegue, pelo menos você está conseguindo mostrar para ele como você pensa, qual que é o seu processo lógico. E isso também conta bastante. E se nesse problema a gente tivesse números negativos, você tem alguma ideia de como a gente resolveria? Porque essa solução não ia funcionar. Então, se você tiver alguma ideia, deixe um comentário aí para que a gente possa discutir e ver se a gente consegue chegar numa solução que funciona e que tenha um bom tempo de execução. E como vocês perceberam também, né? Sempre após cada solução eu falo a complexidade dela, a complexidade de tempo ou de memória. Nesse caso, a gente nem comentou de memória porque a gente não utilizou nada de memória extra, apenas algumas variáveis pontuais que é basicamente nada. E como é muito importante a gente saber a complexidade de tempo, o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou abordar esse assunto. Então eu vou falar para vocês de uma forma bem simples como a gente calcula uma complexidade, quais são as maneiras de fazer isso e por que é importante.